Música que toca o coração, não só pela qualidade musical, mas pelo que se diz, né? Tem muito a ver com a nossa vida. Nossa vida é assim, esse desafio de ser o que a gente fala, né? É um desafio muito grande. E o gancho foi deixado sobre o amor. A Bíblia fala de amor do primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, né? E as cartas de João também falam sobre amor. Um amor que vem de Deus, que nos constrange, nos atinge e nos faz falar desse amor, né? E eu não posso deixar de falar de amor também sem apresentar minha esposa, Tatiana. Não tenho o que dizer. Sei lá. Eu não mereço tanto, não. Não vou pedir para ela levantar nem dar um oi, porque ela tem vergonha. Mas também estou com os irmãos lá da igreja também, a Mayla e o Paulão, que estão quase casando aí, né? Estão prestes, vieram nos acompanhando aí. Obrigado pela companhia. E eu quero agradecer também pelo convite, Marcelão. Estamos sofrendo juntos lá no mestrado, mas a gente dá muita risada, né? Vale o preço, cara. As risadas valem o preço. Se a gente vai formar já é outra coisa, mas as risadas vale a pena, né? Você que já foi aluno e sentou no fundão e deu aquelas boas risadas, a diferença lá é que é um monte de grandão, um monte de marmanjo, mas a intenção é compreender mais a palavra do Senhor, né? E quando a gente paga, a gente se interessa mais. Muito bem. A gente vai falar então, expor o capítulo 5 da primeira carta de João, né? O apóstolo João. E eu quero orar, fazer uma oração antes, por necessidade. Senhor, eu quero clamar que não só o meu coração, mas o coração dos meus irmãos aqui estejam atentos, sensíveis, seja terra fértil, para que a tua palavra produza fruto, Senhor. Cresça uma semente ali, que isso lá na frente possa se multiplicar, possa alcançar as pessoas ao nosso redor, nossa família, nossos amigos. Isso, de alguma forma, abençoe também as pessoas que se relacionam conosco no dia a dia. Esse é o nosso desejo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Existem algumas lendas sobre João, né? Por ser pescador, diziam que ele era um homem iletrado, né? Quase que um analfabeto ignorante, e isso não é verdade. Quando você lê as cartas que ele escreveu, o próprio Evangelho, o Evangelho mais complexo teologicamente, o grego, um dos mais difíceis, é o de João. Né? E talvez muitos o subestimaram por causa da sua prática profissional, né? Digamos assim. Mas ele era um homem muito inteligente, foi muito usado por Deus para escrever essas cartas, não só o Evangelho, mas as cartas para alertar o coração da Igreja de Cristo, né? E como resultado do relacionamento com Deus, resultou na inspiração, que é o texto sagrado que nós temos na mão hoje, né? Então, alguns dizem, João foi inspirado. Não, o que é inspirado é o resultado da obra. Né? Então, o que a gente tem na mão hoje é inspirado. E esse homem, que foi subestimado, escreveu algo tão profundo, né? Tão profundo. Vocês têm acompanhado aí a exposição dessa carta e vocês estão quentinhos aí com as informações acerca do que essa carta se propõe, o que João se propõe a escrever e como Deus o usou para nos alertar, não só naquela época, mas também para nos alertar hoje como igreja, né? Como poderia, pois, um filho de pescador conhecer um sumo sacerdote, tem relacionamento com o sumo sacerdote? Essas eram algumas objeções para que fossem subestimado a escrita de João, né? Diziam também que um apóstolo jamais chamaria para si o título de presbítero, e ele o faz, né?
Parece que ele está se rebaixando, né? Não, o apóstolo jamais faria isso. E ele faz, e isso não tira de nenhuma forma a autoria do apóstolo, tá bom? Apesar de ser iletrado, isso não significa ser analfabeto, tá? Só significava que João não tinha se formado numa escola rabínica, tá? E para os judeus isso era uma aberração. Existiam 3 escolas principais, das quais se formavam as principais castas do judaísmo, né? E aqueles que não estudaram ali eram questionados, né? Tem alguém conhecido, tal de Jesus Cristo, que também foi questionado por causa disso, né? De onde vem tal conhecimento? Será que lá de Nazaré pode vir alguma coisa de bom, né? Questionavam o próprio Cristo também, por isso o subestimavam por causa da sua formação rabínica, né? Apesar de ser apóstolo, ele assumiu a sua função de presbítero, né? Apesar de ter essa função de ser líder da igreja, líder ali do movimento do movimento de cristãos pós-Cristo, ele ainda foi usado para ser um instrumento de Deus, para discipular, para evangelizar e para ensinar o tal ensino dos apóstolos, né? Que já não era mais o ensino de Cristo, passou a ser o ensino dos apóstolos, né? De tão importância do comissionamento de Deus para os apóstolos sucessivamente, na sequência para os presbíteros também, né? Então ele tinha uma grande missão e realizou tal missão, né? Bom, ele passou os últimos dias, você pode ter visto isso em outros domingos, os últimos dias, os últimos anos da vida de João foi na cidade de Éfeso, né? E ele escreveu a partir de lá, assim como a carta aos Efésios, né? Mas é interessante a gente pensar um pouquinho, antes de entrar propriamente na carta, pensar um pouquinho do contexto. Talvez algumas coisas sejam repetitivas, mas algumas delas vão te acrescentar no pano de fundo do que a gente vai ler. Claro, você sabe que o gnosticismo era uma prática muito atuante na época, né? Então eles eram adeptos ao conhecimento, né? E diziam que o conhecimento estava acima de todas as coisas. Hoje existem algumas instituições que são adeptos do gnosticismo, né? Você pode ter visto por aí racionalismo cristão, você pode ter visto por aí logosofia. Alguém já viu uma loja da logosofia? Ou sabe o que é isso? Não? Logosofia é como uma igreja. Você vai passar na rua, ver como um templo de igreja, né? Você vai até se confundir, achar que é uma igreja, mas não é. A logosofia, eles praticam o conhecimento das palavras e dos conceitos. Então eles se reúnem num lugar como esse, né, e falam sobre as coisas da vida. Ideologias de vida e pensamentos positivos e palavras e vernáculos e coisas das sociedades e conhecimentos gerais. E a prática do encontro deles é uma adoração ao conhecimento, né? Então, você pensa que é uma prática dos primeiros séculos? Não, hoje ainda existe gnosticismo, né? Gnosticismo. Uma boa parte também acontece, por exemplo, em lojas maçônicas, né? Lojas maçônicas acontece muito a prática de muitas coisas do gnosticismo, né? Talvez isso seja um tema para uma outra hora, mas a gente vai ver um pouco disso aqui hoje, tá bom? Então era uma heresia que começava a entrar na igreja naquela época. E alguns ensinamentos dessa heresia eram os seguintes: o conhecimento é superior ao amor. Então, dentro da igreja estava crescendo um conceito de que conhecimento era mais elevado do que o amor, era mais importante do que o amor. Inclusive nós, tradicionais, não tradicionalistas, tradicionais, nós cultuamos, em alguns momentos, o conhecimento em detrimento do amor. Vou te provar isso. A gente sabe os textos bíblicos na ponta da língua,
mas a nossa prática para com o irmão é deficitária nesse sentido, não é? Então a gente tolera a fofoqueira na igreja, né? Mas não tolera o homossexual, né? Eu não estou dizendo que tem que tolerar um dos dois, eu estou fazendo um parâmetro, um contraponto, para você entender como a gente é injusto nesse sentido, né? A gente tolera a mentira, né? Mas a gente não tolera o adultério, não é? Então, a pessoa que adulterou nunca mais será vista como antes, mesmo que ela venha, se arrependa e reconstrua a sua vida, né? E é interessante porque nós, igreja, muitas vezes não estamos preparados para tratar esse tipo de caso. Nós preferimos excluir ou deixar de lado, né? Fazemos vista grossa para aquele filho daquela irmã que está crescendo e você já percebe que tem traços efeminados. A gente não trata essas coisas, não é verdade? Se o pastor faltar no domingo aqui e não tiver alguém para pregar, você vai se escandalizar de uma forma tremenda. Mas você falta no domingo e nem dá satisfação para o teu irmão. E a sua resposta a ele é pago para isso. Não é verdade? Você percebe como a gente faz como o gnosticismo lá atrás e a gente não sabe? A gente faz com que o conhecimento seja mais importante do que o amor. Não é? A gente investe tanto dinheiro na nossa formação profissional e o deve fazer, mas a gente não se compadece por um missionário que está passando dificuldade e precisa de uma colaboração, né? Você vê como a gente tem dois parâmetros, né? Então, quando a gente está com uma necessidade, a gente não mede esforços para adquirir aquela necessidade. Mas quando tem um irmão que tem uma dificuldade, inclusive de comida, às vezes, vestimenta, cesta básica, está desempregado e já está desempregado há 3, 4 meses e você não foi perguntar para ele se ele está precisando de alguma coisa, porque já fazem 3 meses que ele está desempregado. Você percebe que às vezes, para nós cristãos, o conhecimento ele se sobrepõe ao amor. A gente está cheio de conhecimento. Cara, eu fiquei impressionado a quantidade de encontros de estudo bíblico que se faz aqui. Ah, muito bom, gente. Vocês estão num caminho maravilhoso, é isso aí. E a gente tenta fazer isso lá, o Marcelo sabe também. Mas poucas igrejas têm essa preocupação. Mas eu digo para minha esposa assim, se a teologia não promover na nossa vida piedade, alguma coisa está errada. Entende isso, querido? Se a nossa religiosidade, que eu digo, o nosso costume, semana após semana, mês após mês, ano após ano, não transformar em piedade, em vida transformada. Paulo falou sobre isso aos romanos, né? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Bacana, mas não deixa que isso esteja acima daquilo que é principal. Conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, só através do amor. João vai alertar sobre isso nessa carta. Olha outras coisas que o gnosticismo fala e faz, e você vai tentando enquadrar em algumas coisas. O sentido correto das escrituras não é literal. Aí você fala, não, peraí, dessa a gente está livre. Tá nada. Você ouve e assiste um monte de mensagem na internet e nas mídias que não são mensagens que vêm através do método hermenêutico, exegético, literal, que é o que a gente estuda aqui. Então você olha o cara lá na Bíblia, ele lê o texto, ele fala, tá vendo? Aqui, nesse texto, essa pessoa representa tal coisa, essa representa... Não, mas isso no texto não está dizendo. Isso é uma interpretação alegórica. E você está vendo isso várias vezes por aí. E isso, queira ou não, isso influencia o teu conhecimento teológico. Influencia na tua vida cristã, na saúde da tua vida cristã e na vida da tua família. Né? Você vê porque é importante o marido, o homem, ser o sacerdote da casa, né? Porque é ele quem tem o dever
de cuidar da família nesse sentido. É por isso que Paulo fala para a mulher não falar na igreja. Ele não está falando que a mulher tem que ficar muda na igreja. É porque as mulheres tinham o costume de questionar. Hoje elas não têm mais, tá, gente? Só naquela época. Mas elas têm o bom costume, graças a Deus por isso, porque os homens também deveriam de ter, de questionar, tirar dúvidas. Poxa, mas isso e tal. E Paulo dizia que era uma vergonha, não para ela, para o marido, ela tirar dúvidas. Então Paulo fala assim, mulher, vai em casa que você tem um sacerdote em casa. É ele que tira as tuas dúvidas. Não é você que tira a dúvida em público. Porque era uma vergonha para o cabeça, que é o marido. Olha que interessante isso, né? Coisas que o gnosticismo subjetivava. E a nossa sociedade hoje também subjetiva. Ah, o homem é banana de pijama, então a mulher passa por cima e tem que passar mesmo. Não é isso que a Bíblia fala. Coisas do gnosticismo que estão presentes na nossa era. Olha outra coisa. A Bíblia só pode ser compreendida por poucos. Era o que os gnósticos dentro da igreja naquela época diziam. Então o clero, né? Só os apóstolos, os presbíteros tinham conhecimento. As pessoas não poderiam ter esse conhecimento. E isso explodiu na Idade das Trevas, né? A idade da história que a gente tem, a época da história que a gente tem, onde o conhecimento era reservado só ao clero mesmo. A Igreja Católica monopolizou isso. Depois veio o Iluminismo e aí deu uma luz e abriu a mente das pessoas para o conhecimento. Não só isso, as bibliotecas e o conhecimento, isso produziu conhecimento para a sociedade. E isso fez a sociedade, a humanidade crescer. Mas não é só isso. O gnosticismo dizia que o conhecimento se sobrepunha ao amor, mas a Bíblia fala que não é só isso. Olha o que eles diziam: o mal do mundo evidencia que Deus não é o único Criador. Que legal, hein? A encarnação de Jesus é inacreditável. Ou seja, Deus jamais poderia se unir a algo material como o corpo. Isso se chama o docetismo. Que a matéria é má e a parte imaterial é boa. Então, eles não poderiam se juntar. Então, Deus sendo imaterial, ele não poderia vir em carne. Então, Jesus não era Deus. Era o raciocínio deles. Algumas vezes, funcionalmente, a gente não acredita que Jesus é Deus. Olha o que eu estou dizendo, hein? Que absurdo. Todo mundo é crente aqui, lê a Bíblia, já está na igreja há muito tempo. Muitas vezes, as nossas atitudes não provam que Jesus é Deus. Quando eu disse no começo que a música, ela cativa, né, de tal forma que a gente, nossa, eu queria estar ali, botando aquele 7ª e 9ª e 11ª. Poxa, que legal aquilo. Isso acontecia com a igreja primitiva. As pessoas olhavam para a igreja e falavam assim, isso aí é legal. Eu quero isso aí. Atos capítulo 2, gente, de 42 a 40, é isso que acontecia ali. E a Bíblia diz assim, que Deus ia acrescentando que eles iam sendo salvos. Porque as pessoas no mundo caíam na simpatia do povo. E elas vinham falar, não, peraí, tem um Deus real nessa vida aí. Mas na igreja de hoje em dia, desculpe generalizar, tá, queridos? De um modo geral, Jesus não está tão vivo assim. Ele está que nem no Apocalipse, está na porta, batendo. Tem muitas igrejas que Jesus está do lado de fora, querendo entrar. Me deixa entrar, me deixa ser senhor dessa igreja, me deixa entrar, me deixa ser senhor dessa igreja. Se você abrir a porta, eu vou cear com você. Não é para não crente, viu, gente? Jesus usou muito isso para evangelizar, mas isso é para a igreja. Me deixa entrar, me deixa entrar. Não, peraí, Jesus, peraí, conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, menos prática, mais conhecimento, menos prática, mais conhecimento, menos amor, mais conhecimento, menos comunhão. Não há ressurreição na carne, porque não houve encarnação. Padrões éticos super, hiper baixos. Era a realidade do gnosticismo. Né? A nossa sociedade vive isso hoje, isso está entrando na igreja. Como eu disse, a gente está tolerando muita coisa, né? Então tem um pai que um dia disse assim para mim, Marcião, você deveria, o filho dele o desrespeitou na minha frente, né? Falou alguma coisa, ele falou assim, tá vendo, Márcio? Você tem que ensinar educação na igreja para esses caras aí.
Eu? Foi uma das poucas vezes que eu fiquei sem saber o que falar na minha vida. Você tem que ensinar educação para esses filhos. Aí o filho arrumou uma namorada, está indo para um motel à vontade, tendo relações sexuais à vontade com a namorada e está tudo bem. O importante é que não está usando drogas. Entende? Se preocupa com a educação, que deveria de dar, mas com a condição do filho atual não tem problema, está tudo certo. Diminuiu o padrão de moralidade, né? A gente passou a tolerar muitas coisas. Desde o jovem que assiste, por exemplo, Pânico na TV, né? Não dá, né? Não dá. Às vezes até aqueles programas inofensivos de auditório, que tem as meninas dançando lá atrás, com as roupas bem minúsculas, né? E a gente vai enchendo os nossos olhos com aquilo, né? A gente baixou o padrão moral e a gente está num momento cíclico, né? Que dizem os filósofos. Tem momento que a sociedade vira ultra, super radical. Não pode, não pode, a TV é a caixa do diabo, a bola é o ovo do diabo, não pode, não pode, não pode. Aí daqui a pouco vira um liberalismo total, tudo é subjetivo. Ah, 2 homens casados, tá tudo certo. Fazer o relatório lá, como chama? Receita Federal, imposto de renda e sonegar e mentir que a sua avó que já morreu há 15 anos está lá inclusa também, está tudo certo. A gente vai baixando o padrão moral, né? A gente baixou bastante, né? Se você pensar sobre um conteúdo que diz na carta de 1 João, ele vai falar sobre a afeição deles aos leitores, chama de filhinhos algumas vezes, né? Ele fala da sua preocupação com a vida espiritual dos cristãos, em meio a todo esse contexto de gnosticismo. A carta apresenta 3 características do verdadeiro conhecimento de Deus. Quais são? Muito bem, retidão de vida, eu ouvi pela fé. Amor fraternal, muito bem. Falta a última para ganhar 10. A fé em Jesus como Deus encarnado. Meu, vocês estão bons, hein? Muito bem, está afiado. Esses 3 temas principais que João vai costurando ali na sua carta, né? Então ele apresenta alguns contrastes para falar sobre isso. Ele fala de luz e trevas, né? Ele faz esse contraste. Ele faz o contraste do amor a Deus, dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele faz esse contraste do Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Tá? E ele faz o contraste do amor e ódio. Som. Obrigado. Faz o contraste do amor e ódio. Então ele vai trabalhando com contrastes e apresentando esses 3 temas em sua carta, tá bom? Se eu propusesse, melhor dizendo, alguns temas durante essa carta, até chegar no capítulo 5, ele diria assim, primeiro ele faz uma introdução, né? Ele fala sobre o propósito da epístola, então ele diz no versículo 3 e 4 do capítulo 1 assim, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ainda no capítulo 1, ele vai falar sobre as condições dessa comunhão. Aí no versículo 5 e 7 ele diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, aí sim teremos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Percebe que ele começa apontando que a comunhão com Deus tem toda a relação com a comunhão com os irmãos. Não dá para ter comunhão
na horizontal se a gente não tem vertical. E muitas vezes os problemas e as dificuldades que a gente tem de relacionamentos têm a ver com o nosso problema de relacionamento com o Pai, com Cristo. Então, quem é pastor pega essa habilidade de observar, né? Então você começa a ter uma sensibilidade maior de perceber que alguns relacionamentos vão ficando para trás. Tem uma família que já não fala, não cumprimenta a outra, e você tem que ir tratando isso. E tudo isso é fruto de uma deficiência no relacionamento com o Pai, com Cristo. João Batista falou: o que importa é que eu diminua e que Cristo cresça. E lembra do contexto do gnosticismo? Lembra do contexto da nossa era? Ele está dizendo: você pode, você é fera, você é bom. Deus é contigo, é o evangelho individual, né? A gente falou aqui na escola dominical anteriormente, que da teologia da prosperidade nós avançamos agora, estamos indo bem. Agora é a teologia do coaching. Parou de ser uma teologia prosperidade comunitária, agora passou a ser individual. Então, explorar os teus potenciais, né? As suas capacidades motoras, as suas capacidades humanas, os seus talentos, né? Olha que legal, você é um ser holístico, né? E as coisas são subjetivas nessa vida. Então nós temos potenciais, você pode, você é capaz, você é competente, né? Deus vai te fazer próspero nessa vida, onde você tocar, onde você botar a perna, onde você botar a cabeça. Olha só, tem toda uma teologia formada para o bem individual agora. Então, as igrejas estão pregando de púlpito, daqui de cima. Egoísmo, egocentrismo, a mesma coisa. Hedonismo, que é a busca do prazer acima de todas as coisas. Né? Profissionalismo, então você vai estudar e não que não deva, mas você vai estudar, você vai fazer mestrado e doutorado e tal. Para quê? Para amar a Deus mais? Para adorar a Deus? Não, para você ser próspero. Para você ter um carro melhor, para você ter uma casa melhor. Não é para você investir em missões mais, para você dar um dízimo melhor, para você abençoar a igreja, para você cuidar do missionário, para você dar uma oferta para o necessitado. Não, para você ter uma quantidade de relógios maiores, para você ter uma quantidade de sapatos maior, você ter um carro maior, você ter uma casa com mais quartos. Né? Agora tem que ser com 2 vagas na garagem, né? A gente quer isso, a gente é todo o tempo, e o mundo está influenciando a gente. Ele está nos puxando para isso. Por quê? Porque de púlpito a gente está pregando bem-estar individual, não é coletivo mais. Então o que o irmão está passando não importa, o problema dele é com Deus. Irmão, se você está passando um problema, entra no teu quarto em secreto, ainda usa texto, né? Sem secreto e ora lá que Deus vai te responder. Você não tem fé? Né? Não, mas tem um irmão lá que está passando necessidade. Não importa. O que importa é o meu novo celular. Mas tem um irmão que está passando fome. Eu não percebi. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas você vê aquele irmão chegando com o mesmo tênis todo dia, furadinho. Você não percebe isso? Já vi, mas cada um com seus problemas, né? Estão pregando de púlpito isso. Teologia do coaching. Você ainda vai ouvir muito sobre isso. Muito sobre isso. E por mais que você esteja blindada numa igreja séria que prega a palavra, você vai vir em outros lugares. Isso vai te influenciar de alguma forma. Então você vai mentir no trabalho porque você tem que manter o teu trabalho. Tá? Então você vai oferecer para o seu namorado ou para a sua namorada o que ele quer porque você precisa manter o seu relacionamento. Não é? Na sequência ele fala de conformidade de um padrão, ele fala de confissão de pecado, depois ele vai falar no capítulo 2 dessa conduta da comunhão. Olha o que ele diz no versículo 3 e 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Isso é forte, hein? Isso é forte. Você quer saber se você conhece a Cristo e a Deus? E esse conhecer, a palavra tem esse significado não de saber quem é, mas de conviver, de se submeter, entende?
de obedecer, de aceitar a sua vontade em detrimento da minha. Por mais que doa, que sofra, não estou falando de super crente, não. Estou falando de um cara preparado para amar a Deus acima de todas as coisas. Tá? Então ele diz, ó, aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Isso é muito sério, né, gente? Porque lá em Apocalipse, lá na frente, vai falar sobre os mentirosos. A gente viu aqui agora há pouco, né? É preocupante isso aí, hein? Porque é uma mentira que envolve a eternidade, né? Eu tenho medo disso aí, gente. E diz assim, ó, e a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor está aperfeiçoado. Interessante essa palavra, né? Dá para a gente ficar uma meia hora nessa palavra aqui. Dessa forma, sabemos que estamos nele. 2 pontos. Ele vai dizer o quê? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ai. Ficou mais sério o negócio, né? Depois ele vai falar sobre o caráter dessa conduta, né? Ele diz que isso é uma imitação do que Cristo é. Depois ele vai falar do mandamento para a nossa conduta, que é a gente se separar desse mundo, dessa vida. Depois ele vai falar do credo, ou seja, da crença que envolve esse tipo de conduta. Ele fala que isso é uma afirmação da vida cristã. Né? Aquilo que a gente professa é uma afirmação daquilo que a gente vive. E não ao contrário. Depois ele dá umas características dessa comunhão, lá para o final do capítulo 2, começo do capítulo 3, né? Em relação às nossas expectativas, em relação à nossa posição, ele fala de justiça, de amor fraternal, enfim, para a gente adiantar. Ele fala em relação às orações, né? Faz advertência sobre a comunhão. Olha o que diz o capítulo 4, versículos de 4 a 6. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, dependendo se a pessoa ouve ou não. Interessante, né? Porque ele faz tudo isso e aí entra no capítulo 5 para falar sobre comunhão. Então, todo esse contexto, todo esse preparo de João é para chegar no final e falar assim sobre comunhão. Então, ele vai pegando algumas partes da sua carta e vai relembrando no capítulo 5, por isso ela é tão interessante, para fortalecer a questão da comunhão e dizer que a comunhão ela é uma consequência de uma comunhão com Deus. Tá? Então, é por isso que é mais do que crer. Ter comunhão com Deus é mais do que crer, do que acreditar. Se relacionar com o irmão é muito mais do que crer. No Evangelho de João, o próprio João escrevendo, ele vai falar sobre os judeus que creram, né? E depois ele fala que esses mesmos judeus são filhos do diabo. Mas peraí, eles creram e são filhos do diabo? Não entendi. Porque se crer dos judeus é diferente do crer daqueles que ouvem a Deus e se tornam seus discípulos e seus servos. Ele vai falar isso na sequência ali. Então, crer não é o fim. A Bíblia fala que até o diabo crê. E mais do que nós, ele treme. Você não treme. Você treme. Você tem medo de Deus? Aquele medo de pavor. E quando você está sozinho, você fala assim, eu não vou fazer isso porque Deus está me olhando. Você tem esse? Você não tem. A Bíblia fala que o diabo tem. Então ele crê mais do que a gente.
Só que ele não crê para a salvação, que é essa fé que vem de Deus. Deus botou em nós essa fé. Se ele não botasse essa fé em nós, nós estaríamos no inferno. Depende dele. Ele nos capacitou para crer. Por isso é muito mais do que crer. Então a gente começa o capítulo 5 falando das consequências dessa comunhão, né? O Marcelo leu no começo, eu não vou ler de novo, mas esse capítulo é interessantíssimo. Eu falo para você ler uns 3, 4 vezes em casa. Se você tem o celular e tem aquele aplicativo da Bíblia, você aperta o playzinho, põe um fone, indo para o trabalho, é uma delícia. Você vai ouvindo ali, meditando sobre o que está sendo dito, e você vai memorizando o conteúdo da carta inteira, é uma delícia. E ela vai falar sobre isso, sobre essas consequências de ter uma comunhão com Deus. Vamos olhar? Do versículo 1 ao 3, ele fala do amor pelos irmãos. E esse eu quero ler. Versículo 1 ao 3 fala assim, ó, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Você vê o que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Ele, eu preciso te fazer conhecer. Porque quando você conhecer essa comunhão com o Pai, a nossa relação vai ser muito mais produtiva. E é interessante falar sobre isso, queridos, porque durante a nossa vida cristã, os nossos relacionamentos eles precisam melhorar, não é verdade? Então aquele cristão que fala assim, o pastor não foi me visitar esse mês, eu não vou mais na igreja. Está na hora de amadurecer isso, não é verdade? Aquele irmão que passa pelo outro, ele não me cumprimentou, não vou cumprimentar mais também. Eu acho que está na hora de amadurecer isso aí, não está? Aquele irmão nunca me chamou para ir na casa dele. Me parece que está na hora da gente amadurecer um pouco mais isso, né? Talvez a gente não tenha mais tempo para esse tipo de coisa nos nossos relacionamentos. Porque é isso que acontece no nosso relacionamento com o Pai. E João está dizendo, à medida que esse relacionamento cresce, evolui, naturalmente o nosso relacionamento com o irmão, ele vai ser diferente. Sabe por quê, querido? Porque a graça que eu recebo de Deus é imerecida. E eu sei que eu não mereço essa graça. E à medida que o meu irmão erra comigo, eu lhe ofereço a mesma graça que eu recebi. Me parece que isso é uma atitude madura, né? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. E que essa é a causa de eu não ser consumido pelos meus próprios pecados. Glória a Deus por isso, não é verdade? Que bênção contar com a misericórdia do Senhor todas as manhãs. Mas a gente não oferece a misericórdia para o outro. Não é verdade? Me parece que a gente já está na hora de amadurecer isso também. É isso que João está falando. E é interessante, né, ele falar isso num momento em que a sociedade está vivendo uma fragilidade moral e ética. E que dentro da igreja estão entrando pessoas modificando a verdade do Evangelho. Dizendo que o próprio Cristo não era Deus, não é encarnação, não existe ressurreição. Eles feriram os principais alicerces do cristianismo. Bom, se Jesus não é Deus, caiu tudo por terra. Se não há ressurreição, não há vida eterna. Há o aniquilacionismo da alma, que é o que eles acreditavam. A pessoa morreu, acabou. Apagou.
Sumiu, não existe mais. Muitas vezes parece que isso permeia a nossa sociedade, né? E a gente é influenciado por isso. Isso é um grande perigo para a igreja. Quando a gente olha no livro, na carta aos Gálatas, a gente percebe ali claramente a bronca de Paulo com os judaizantes, né? Ele chama de anátema. Malditos sejam os que estão pregando o evangelho falso e tal, porque era muito claro isso, mas aqui era mais disfarçado. E João fala, isso é perigoso. Isso é perigoso, porque isso não é tradição dos apóstolos, isso não é ensino de Jesus. Isso pode causar um sério problema para a igreja de Jesus, né? Então ele fala do amor aos irmãos nesse texto. E ele fala também do versículo 4 ao 5, ele fala sobre a vitória sobre o mundo. Estranho, né? Ele está falando de amor um para o outro, relacionamento com Deus, de repente, vitória sobre o mundo. Mas ele está falando justamente disso, que esse relacionamento com Deus e essa comunhão com o irmão te contribui para uma vitória sobre as lutas do mundo. Isso quer dizer que você precisa do teu irmão. Olha lá o que ele diz no versículo 4 e 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, ou seja, 2 pontinhos. A nossa fé. Que fé? Se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente movia um monte. A gente não move nenhuma tampinha de caneta. Tipo, caiu a tampinha de caneta lá embaixo, lá na escola, né, na carteira. Aí você fala, você tem que esticar a cadeira quase virando, né? Você fala pela fé, caneta, vem. Você não tem fé para isso. Como é que você vai mover um monte de um lado para o outro? Porque isso não é fé. A fé, o texto bíblico diz, é aquela que você se aproxima de Deus, crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, não tem nada em você que traz fé. Você vê, a nossa fé é menor que um grão de mostarda, porque se fosse do tamanho de um grão de mostarda, você moveria um monte de um lado para o outro. Se você não move uma tampinha de caneta, que tamanho é a tua fé? Mas ele está falando de uma fé aqui que vem de Deus. É Ele que impõe em você. Você estava na condição de inferno, um pé na lama, quer dizer, estava com lama até o pescoço, né, atolado na lama. E Ele te tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E te colocou a fé. Né? E aí você não tem mérito nenhum, porque depende dele. Né? Ele está falando, olha, essa fé que Ele botou em você, é essa fé que te faz vencer o mundo. E Ele fala, quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tudo se resume em Cristo. Tudo se resume em Cristo. Quando você olha para Ele e olha para o autor e consumador da sua fé e segue em direção a Ele. Independente de tudo que está acontecendo ao teu redor, você fala, não, o objetivo é esse. Eu entendo o que Ele quer para mim, é nesse sentido que eu vou. Nos versículos 6 ao 12, ele fala sobre a autenticação das credenciais de Cristo, né? Olha o que ele diz, este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas também pelo sangue. Olha lá no final, versículo 12. Este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Simples assim. Simples assim, lacrou. Né? Os adolescentes aí, lacrou aqui, ó, fechou a tampa. Né? A partir do versículo 13, ele fala sobre certeza dessa vida eterna. Ele diz no versículo 13, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, dentro da igreja, tinha pessoa que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E ele fala, eu estou escrevendo para vocês que creem, viu? Vocês têm vida eterna e vocês vencem o mundo, porque vocês têm a fé que Deus deu. Agora, tem, em entrelinhas, ele está dizendo assim, ó, tem alguns entre vocês que não têm essa fé, que está atolado no mundo até o pescoço, até aprovando ideologias humanas. Mas
eu sei que tem aí os remanescentes. E vocês que têm fé, vocês vão vencer o mundo. Sabe por quê? Porque vocês têm a fé. Deus deu para vocês. E vocês que estão ouvindo, em outras palavras, ele está dizendo, vocês sabem que eu estou falando para vocês. Aleluia por isso, né? Depois ele dá umas orientações nas orações, né? Então ele fala lá no versículo 17, toda injustiça é pecado, mas há pecado que leva à morte. É interessante ler esse trechinho aqui, né? A partir do versículo 14 ele fala, esta é a confiança que temos, nos aproximamos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Interessante, né? Aí você fala assim, pô, a vontade de Deus que eu case, então eu vou orar e Deus vai me dar. É? Mais ou menos. Mais ou menos. Olha a sequência do texto, o que diz. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aí você fala, opa, melhorou, hein? É isso mesmo, eu estou entendendo isso aí, Deus está falando comigo. Olha a sequência agora. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore a Deus e Deus lhe dará vida. Então perceba, ele não está falando que você vai orar por todas as coisas e o que ele quiser ele vai te dar. O contexto aqui é sobre o pecado do irmão. É disso que ele está falando, que tudo que você orar, de acordo com a vontade de Deus, você vai receber. Mas relacionado ao quê? Ao teu irmão. Não é de relacionamento que a gente está falando, gente? Não é disso que o capítulo está falando? A gente pega esse texto e fala, eita Deus, agora eu vou orar pela varoa e Deus vai... Não, não é disso que ele está falando. Não, eu vou orar e Deus vai me dar em revelamento os 6 números da cena lá, como chama? Da loteria, né? Porque aí eu dou o dízimo, né? Não vou dar dízimo, vou dar trízimo. O cara faz aquela... Deixa eu contar uma história. Uma vez eu comprei um sofá numa loja. Essa história é triste, porque o pecado que habita em nós é um negócio sério, né, gente? Aí estava lá, quem comprava o sofá ou qualquer produto daquela loja concorria uma TR4, a Mitsubishi, né? E eu entrei lá dentro, gente, eu falei assim, ó, Deus falou comigo. E olha o raciocínio espiritual que eu tive, hein? Eu vou doar o meu carro. Olha que crente que eu sou, gente. Você não tem orgulho de mim, não? Eu vou pegar o meu carro, eu vou doar para o irmão X lá na igreja, que ele não tem carro. Olha que espiritual. Deus, se o senhor me der essa TR4 no sorteio. Eu falei para a Tati, olha, acho que eu vou. Beleza. Aí o sorteio... Você recebia um número e o sorteio saía pela Loteria Federal, né? Aí tinha tal dia lá, isso é mó furada, gente, não caia nessa, né? E eu peguei o número e guardei as 7 chaves, né? Tá aqui a benção, ungi com azeite, tá, brincadeira, não fiz isso não. Aguardei o número lá e falei, eu vou ganhar essa TR4, porque, poxa, olha que motivo espiritual, vou dar o meu carro pro outro irmão, né? Beleza, chegou no dia, eu fui lá na internet, entrei e tal, adivinha, gente? Adivinha, ganhei nada. O número não tinha nada a ver com o meu número, assim. Aí eu olhando para o número e olhando na internet, eu falei, não, mas será que é isso mesmo? Deu um refresh lá, né, atualização lá. Não é isso, espera aí. Olhei de novo, cara, não é o número. Pô, Deus, e aí? Aquele revelamento lá dentro da loja, né? Aí Deus falou, gente, foi uma das vezes que Deus mais falou no meu coração, claramente, assim, ó. Mas tu é sem vergonha mesmo, né? Cara de pau. Cara de pau. Eu falei, caramba, como a gente é cara de pau, né? As orações não servem para trazer as nossas vontades diante de Deus, para que sejam executadas. As nossas orações é para que o nosso coração se conforme à vontade de Deus. Ela não muda. A realidade, a vida, as coisas não mudam por causa da sua oração. Desculpe te decepcionar em relação a isso. As tuas orações só têm efeito quando elas contribuem para a vontade final de Deus. Caramba, nunca falaram isso? Vou dar um tempinho para você ruminar isso aí. A nossa oração não é para trazer Deus para a nossa vontade e Ele fazer o que a gente quer. É para que a nossa vontade se adeque à vontade dEle.
para que o meu coração seja mais humilde, para que o meu coração deseje menos coisas para mim mesmo. A Bíblia fala assim, você não tem porque você não pede. E quando pede, pede mal, pede para o próprio proveito. Você quer ser promovido na empresa para morar numa casa melhor, para ter um carro melhor, não é para nada, para ajudar, para abençoar. Porque você recebe um salário melhor e seu sonho é ser o CEO daquela empresa. Quando você chega lá, você é tão egoísta, tão sujo dentro do teu pecado, que você nem vem na igreja mais. Você procura uma igreja mais rica, porque os teus relacionamentos, o cara só quer ir na pizzaria de R$ 9,90 ali da esquina. E você agora está na nata, né? Está vendo como o nosso pecado é sujo? Da mesma forma que eu quis aquela TR4. Gente, isso não é mentira não, é fato real. Eu fiz isso. O pecado que habita em nós é sujo. Né? E ele diz, olha, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ele categoriza aqui, né, pecados que levam à morte ou não, isso dá um pano para manga, dá aqui horas de estudo acerca disso daqui, mas ele diz, olha, Deus dará a vida para essa pessoa. Deus não deseja que a pessoa seja restaurada do seu pecado? Isso é plano de Deus. Né? E ele continua, refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, porque há pecados que levam à morte. Então ele diz, existe uma categoria de pecado que leva à morte. E esse pecado já é algo pré-determinado por Deus. A tua oração não vai mudar isso. Entende? Quais são esses pecados? Eu não sei, o texto não fala. Mas está dizendo que tem pecados que não levam à morte, tem consequências. Certo? Tem consequências. Mas esses pecados, eles podem ser orados e Deus vai abençoar essa pessoa, é vontade dele. Mas imagina uma pessoa que adultera e contrai o vírus da AIDS. Não ore para que essa pessoa seja curada da AIDS, porque ela não vai ser curada. Porque o pecado dela vai levar ela à morte. E é o que o texto está dizendo, nem que você ore. Pode chamar aquela irmãzinha do fogo ali que o graveto acende e que dá o triplo carpado mortal, né, chutado, invertido de ângulo 45 graus. Não adianta. Não vai mudar porque Deus já falou. Vai acontecer isso e acabou. É minha vontade. Entende isso, querido? Ele diz assim, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Tá? Depois disso ele vai falar sobre libertação desse pecado, né? Desse pecado frequente, desse pecado obstinado, que é aquele mesmo pecado de 2 Coríntios, quando o rapaz é excluso da igreja, né? E é aquele mesmo pecado que lá no Evangelho, Mateus, Jesus fala que deve ser tratado na igreja através da disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, chama ele. Se ele não ouvir, leva uma testemunha, leva 2 ou 3. Se ele não ouvir, chama a liderança da igreja. Se ele não ouvir, leva para a liderança. Se não ouvir, leva para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, gentil e publicano nele. Lacrou. O que é isso, gentil publicano? O judeu naquela época, ele encontrava o publicano sabe o que era? Cobrador de imposto. Era um cara da pátria, do bairro, cara conhecido de todo mundo, que se aliava ao Império Romano e vinha para o próprio bairro cobrar imposto abusivo de todo mundo. Então todo mundo odiava o publicano. Sem vergonha. Imagina o cara da Gaviões da Fiel virar um torcedor da Independente. Já pensou isso? Que absurdo. Que insanidade. Pode internar, tá louco. Né? Esse cara era um traidor da pátria, e ele ia para lá para cobrar impostos. Então, o judeu odiava cobrador de impostos, publicano. Tá? E o gentil, a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. O samaritano, pior ainda, tinha todo um contexto histórico lá, de uma heresia dos samaritanos, enfim. Ele não gostava. E ele fala, considera aquela pessoa que está num pecado obstinado como esse cara aí. Atravessa a rua quando ele vier de longe. É duro isso, hein, gente? É duro, hein? E pouca gente faz isso, hein? Tem que ter uma carinha de pau, passar assim de protetor solar, aquele óleo de peroba, né? Para tomar uma atitude dessa é difícil, hein? Mas é o caminho que a Bíblia nos ensina. Ele fala como se libertar desse pecado obstinado. Versículos 18 a 21. Ele fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está
no pecado, ele está falando de um verbo de permanência no pecado, né? Essa vida constante no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. O maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está, melhor dizendo, sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí ele termina dizendo: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Nada a ver, né? Guardem-se dos ídolos. Esse cara tá doido, meu. Que interessante ele falar de ídolos, porque a palavra ídolos e o ídolo não tem só a ver com a imagem lá da Igreja Católica, né? Se você quiser ler um bom livro, tem um livro que é Ídolos do Coração. Fantástico. Da mesma linha, tem uns livros aqui atrás do Nutra, é da mesma editora, só que chama Ídolos do Coração. Fantástico. Porque às vezes o teu filho é um ídolo. O teu trabalho é um ídolo. A tua profissão é um ídolo. O dinheiro é um ídolo. Pô, na nossa sociedade o dinheiro é um ídolo. E ele está fechando desse jeito porque ele está dizendo, olha, os relacionamentos com Deus e com o irmão, com o próximo, é prejudicado, em primeiro lugar, pelos ídolos do coração. Eu vou terminar falando de cronologia, nada a ver, né? Mas olha a cronologia dos acontecimentos dos últimos anos, até chegar o momento em que João escreveu o Evangelho e essas 3 cartas e o Apocalipse. Dá uma olhada. No ano de 26 e 27 depois de Cristo, no ano 26 e 27, depois do nascimento de Cristo, é claro, Jesus começa o seu ministério. Tá? Então vai lá o batismo, vida no deserto, depois ele volta às cidades, pregando o reino, anunciando salvação, anunciando o fim da revelação de Deus, que é o próprio Cristo, né? E a sua morte, ressurreição, ascensão, finalmente, né? No ano 30, ou seja, 3 anos depois, a fundação da igreja no Pentecostes, ok? Atos capítulo 1 começa ali a história da igreja, quando a igreja é capacitada para ir e evangelizar, anunciar o reino, né? Crucificação, vai anunciar a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? Há uma capacitação para essa anunciação ali, né? 19 anos depois, o ano 49 e o ano 50, há o concílio em Jerusalém, né? Foi o primeiro concílio, está em Atos, inclusive, isso, né? Esse concílio foi uma reunião inicial entre as lideranças cristãs em meados do século I, para abordar se os gentios deveriam seguir as leis de Moisés ou não. Parece que é um problema corriqueiro, né? Eles queriam circuncidar os gentios convertidos. Dentro da igreja existiam judeus antes, né, ou judeus convertidos, e eles mantinham ainda a prática da circuncisão. Eles queriam aplicar isso nos gentios e foram para uma reunião, um concílio, para decidir isso, e finalmente foi reprovado essa decisão, né? No ano 54, 4 anos depois, Nero se torna o imperador. E se você conhece um pouquinho de história, você vai saber que esse cara não foi boa gente, né? Então, o reinado de Nero é associado habitualmente à tirania e à extravagância. Um cara que matava, assim, pior que Hitler. Talvez. Que Hitler mataram para ele, né? O Nero, ele mesmo matava. É recordado por uma série de execuções sistemáticas, incluindo a sua própria mãe, o seu irmão, meu irmão, e, sobretudo, pela crença generalizada de que, enquanto Roma ardia, ele estaria compondo com a sua
compondo com a sua lira. Então ele estava, enquanto Roma guerreava e tinha todos aqueles problemas, inclusive um incêndio, né, criminoso que queimou quase a cidade inteira em meados desses anos, ele estava compondo com a sua lira, né? E ele debochava da morte das pessoas, era uma pessoa muito cruel mesmo. Além de tudo isso, era um implacável perseguidor de cristãos, né? No ano 64, ou seja, 10 anos depois, houve esse grande incêndio em Roma e historiadores dizem que foi o próprio Nero. E ele atribuiu na época aos cristãos, né? A intenção dele era matar os cristãos incendiados e culpou os próprios cristãos, mas diz a história, algumas pessoas dizem que ele mesmo ateou fogo lá para que dizimasse a população, de tão ruim que era esse camarada. No ano 67, 3 anos depois, houve o martírio de Pedro e de Paulo. Perto, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Iriam crucificá-lo como Jesus, e ele não se sentiu digno, pediu para que crucificasse de cabeça para baixo. Foi assim a morte de Pedro. Paulo, a maioria dos teólogos acreditam e afirmam, é mais provável que Paulo foi decapitado, né? Mas há uma linha que acredita que Paulo foi amarrado em 2 cavalos, em um lado pelas pernas e outro pelos braços. E aí deram a chicoteada nos cavalos, eles correram e rasgaram Paulo no meio, né? É duro isso, querido, ouvir. Era o contexto em que os apóstolos e os cristãos ali os primeiros séculos viviam, né? No ano de 68, houve o falecimento do imperador Nero, né? No ano 70, ano 80, houve a redação de Judas, né? Mas é interessante que o imperador Nero, ele era comparado ao Calígula e teve um outro cara também. Não, esse foi o Domiciano, o Domiciano que veio depois da redação de Judas, é isso mesmo. Nos anos 70, 80, foi escrito o texto de Judas, a carta de Judas. E no ano 81, o Domiciano se tornou imperador de Roma. E esse cara era pior do que Nero e que Calígula. Se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que Calígula também não foi boa gente, né? Esse Domiciano era um dos imperadores mais odiados, né? Mais odiado, a sua perversão, o seu ódio, a sua tirania era muito grande. Tem uma série de informações aqui sobre ele, mas eu vou pular essa parte aqui, para você entender em que contexto vivia esses discípulos de Cristo. No ano 85 a 89 foi escrita a carta de João, né? Então, 4 anos depois, né, iniciou-se a escrita do Evangelho de João, melhor dizendo. No ano 90, foi escrita essas primeiras cartas. Cartas de João, primeira, a segunda e a terceira. No ano 96, entre 90 e 96, foi escrito o Apocalipse. Agora pensa, o cara escrever sobre amor, sobre relacionamento com Deus que leva às últimas consequências num contexto de perseguição como esse, né? O capítulo 2 dá algumas pistas, né? E a gente já leu sobre isso, eu vou terminar assim. Diz que sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu tenho conhecido, mas não obedece, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Não sei como está a sua vida, querido. Eu não sei como está a sua relação, o seu comprometimento com as verdades da Escritura de Deus. Mas foi exposto aqui um texto rico e fabuloso, de inspirado, cheios de verdade, as quais devemos aplicar em nossas vidas, né? Eu quero deixar essa reflexão para você pensar
como que anda a realidade do Evangelho sendo aplicada na sua vida, num contexto muito mais favorável que a gente vive hoje, né? Muito mais favorável. Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, com temor e tremor, clamar ao Senhor que o Senhor nos capacite, Pai, nos capacite para viver a tua palavra, a tua verdade, a tua vontade, independente do contexto em que vivemos, independente do nosso coração e das nossas vontades, queremos fazer aquilo que está no teu coração. Nos perdoa, nos abençoa, como igreja, como cristãos, para que sejamos diferentes no meio de uma geração corrompida, Pai, corrompida com as verdades que eles mesmos criam, longe de Ti, longe da Tua vontade. Nos abençoa nessa noite ainda, te pedimos assim em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe, obrigado pelo tempo aí, foi um pouquinho longo, mas foi preciso para a gente expor completamente isso, tá bom? Deus te abençoe.